Estamos ao vivo no nosso Movimento Conservador Capixaba, nossa live de segunda, toda segunda, 7h30. Hoje seria a nossa live especial com a deputada Soraya Manato, mas aí apareceu uma convocação do PSL urgente para ela lá em Brasília, ela teve que voar mais rápido que um foguete para participar. E aí prejudicou aí a presença dela aqui no nosso programa hoje. Coronel Rogério e Sargento Noé. Ei, Coronel, fala aí, dá uma palhinha para nós do que vai ser mais ou menos passado para nós hoje. Já de antemão, já se desculpando pela ausência da nossa deputada, né? Já é devidamente explicado. Não é boa noite à nossa audiência. Apresentar as nossas desculpas, né? E a deputada já tinha confirmado com a gente, já estava com tudo certo, mas de última hora o partido a convocou, né? E ela teve que voar para Brasília e ela não conseguiria dar a atenção que ela gostaria de dar para os nossos espectadores, né? E nossos ouvintes, porque ela não sabia que horas que ia realmente terminar a reunião do PSL, que foi uma reunião de urgência. Então, a gente apresenta as desculpas e, em data a ser verificada com a parlamentar, a gente vai comunicar o dia e o horário da live para a gente poder fazer esse bate-bola, né? Os nossos telespectadores, os nossos conservadores, para saber do trabalho da deputada, como é que ser uma deputada conservadora na Câmara dos Deputados, os projetos que ela apresentou, as dificuldades que ela tem, né? E todo aquele cenário ali político do Congresso Nacional, que ela possa passar para a gente, para os nossos espectadores, os caminhos, né? Porque, com certeza, o parlamentar ele precisa muito do contato, da força da população, para que um projeto de lei ganhe corpo, né? E ganhe coro na Câmara Federal. Então, a gente está aí, vamos falar hoje, a gente estava preparado para fazer esse bate-papo com ela, não vamos improvisar, né? A gente tem sempre essa pauta nossa conservadora, para falar um pouquinho dessa semana que se inicia, né? Não é sexta-feira, o governo estadual divulgou uma nova matriz de risco, né? E aí as cidades da Grande Vitória saíram do risco extremo, o comércio já vai abrir, né? Sim. Durante a semana aí, na semana inteira, não serão mais 3 dias, os ônibus também irão rodar de segunda a sábado. Sim. Mas as pessoas há muitas dúvidas ainda, por mais que o governador faça live, o secretário fale, a população não se sente muito esclarecida, né, das regras do jogo. Porque hoje de manhã, vendo um jornal local aqui, as pessoas tinham dúvidas se podia abrir, se não podia abrir, se a academia ia abrir, se a academia não ia abrir. Então, eu acho que assim está falhando um pouquinho nessa divulgação para a população do que pode abrir ou do que não pode abrir. Não obstante, ainda, os pais, né, têm se manifestado, nós comentamos isso na sexta-feira, é importante que as aulas voltem, parece que há uma sinalização dessas aulas voltarem agora no mês de maio, mas é importante que a gente tenha essa sinalização do retorno das aulas, porque, querendo ou não, nós já estamos no mês de maio, né? Metade do ano aí já se aproxima. Pois é, tá parecendo aquela brincadeira de morto-vivo, né? De criança, né? Em que fecha, abre, fecha. Tudo isso regulado pelas vagas de UTI. Eu creio que deva durar mais esse tempo de abertura, pelo fato de ter aberto mais vagas de UTI também, né? Isso vai, no total, vai fazer com que os números de leitos disponíveis caia abaixo de 80%, que é o suficiente para que todos os municípios entrem no moderado, né? No moderado. Acho que não vai ter ninguém com risco baixo, né? Com essas variantes de Covid que tem aí. Mas com a vacinação e o aumento do número de leitos, eu creio que o comércio deva continuar aberto de segunda a sábado, né? Por um bom tempo. Né? Isso é muito bom de se ouvir, faltando aí alguns dias para o dia 1º de maio, que é o dia do trabalho.
hoje ainda pela manhã eu vi novamente um representante da FEComércio, né? Só relembrando que na semana passada teve uma fala contundente, né, do presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, apoiando o retorno do comércio, buscando, né, ele defendeu nessa postagem que ele fez, um equilíbrio entre o comércio e a saúde, né, e eu fiz essa postagem, algumas pessoas comentaram, né, que estão certas, né, que se demorou muito para que um parlamentar se manifestasse, a gente não vê, talvez tenha sido tarde, mas foi necessário que ele fale, porque ele é o chefe de um poder, né, e o prefeito de Vitória também fez uma manifestação aí no final de semana, também favorável ao comércio ser aberto, né, que é importante, porque os comércios locais estão sofrendo muito, né, e isso significa perda de receita para os municípios, né, o imposto sobre serviço. Então, isso é importante. Agora, hoje, esse cidadão da FEComércio, ele coloca que, aquilo que a gente vem falando aqui, muitos estabelecimentos não conseguirão retornar. Né? Verdade. Hoje você viu? Sim. Hoje eu estive ali em Laranjeiras, ali, pela manhã, e o que mais você vê ali, na Laranjeiras, que é um centro, né, pulsante do comércio aqui na Serra, com uns 20% a 30% das lojas com placa de aluga-se, quer dizer, eram lojas que existiam no local, já faliram, já fecharam e não vão abrir. E com essa insegurança de se o comércio vai permanecer aberto, quem vai querer alugar, pagar 2, 3 mil reais em um ponto comercial para arriscar daqui uma semana, duas, fechar tudo novamente? Ninguém está aí para tomar prejuízo, né? Então, é complicado. Assim, o Brasil está virando um país da insegurança, né? Onde cada um dita as suas regras e semana que vem o cara amanhece com o virado e troca tudo de novo, né? Então, as pessoas precisam ter essa segurança de que vai ter condições de manter aberto o comércio para ele poder investir, para ele poder recontratar, para ele poder né, para o sangue circular na veia do Estado, né, para poder as pessoas sobreviverem. Em cima disso aí, Noé, é muito importante. Acho que teve o presidente Bolsonaro foi fazer a inauguração de uma obra na Bahia hoje, né? E ele fala a verdade. Quem fechou o comércio não foi a União, né? Exatamente. Quem fechou o comércio foi prefeitos e governadores. Né? E isso é fato, né? Não tem nenhuma mentira nisso daí. E por que eu estou falando isso também? Porque, novamente, esse representante da FEComércio, ele cobra da União, né? Aquela questão do pagar o salário do funcionário, como foi feito, mais auxílio emergencial, só que a dívida pública, ela está enorme. E aí é complicado, né? Se governadores do país aí fecharam os comércios, fizeram um lockdown, né? E trouxeram esse prejuízo, aí fica fácil os governadores darem prejuízo e mandarem a conta para a União. Não, essa conta, os governos locais, eles vão ter que dar um jeito e eles deverão ser cobrados por conta disso, né? Aqueles governadores que foram mais tolerantes, como lá em São Paulo, né? A gente viu cenas, pessoas sendo presas em praça, do Rio Grande do Sul, que né, se fechou bastante, assim, estava até dizendo que as pessoas poderiam ou não comprar, né? Então, no Ceará, na Bahia, esses governos serão responsabilizados. Salvo engano, hoje, a PGR denunciou o governador do Amazonas, né? Sim, exatamente. Então, assim, que era um dos poucos que estava defendendo o governo federal. Né? Os outros que continuam atacando o governo federal, o braço da lei não chegou neles ainda não. Pois é, né? Mas antes batia, né? Exatamente. Antes batia. E teve uma publicação que a gente fez um comentário na sexta-feira, né? Sobre aquela carta que os governadores fizeram para o presidente Joe Biden, né? E aí, né, a política nacional até surpresa para a gente que é na Folha, né? Não foi da Folha? E aí coloca aqui uma chacota, porque o que a gente insiste em falar aqui, né? Governadores, com todo o respeito que a gente tem a eles não têm legitimidade para falar em nome da União. Eles querem criar um poder paralelo, eles não têm essa
capacidade jurídica, né, para poder negociar em nome da nação. Quem faz essa representação da nação é a União, e quem é o representante da União é o governo federal. Mas é o que então, mas aquilo que eu falei para o senhor, é uma forma que eles querem fazer de esvaziar o poder do governo federal e se tornar os seus próprios presidentes, né, dos seus estados. Mas só passam vergonha, porque quem tem um pouco de influência nessa nação vê que isso é oportunismo, né? E que fica mal para eles. Hoje eu vi o Johnny Saad, da Bandeirantes, escrachar essa cartinha que esses governadores fizeram. Ele escrachou, me falou que foi uma coisa vexatória, vergonhosa. Né? Vergonhoso. Ou não é? É vergonhoso que ainda quer enganar a população. Tipo, os caras nós vamos comprar vacina. Eu vi um governador de um estado aqui, de perto aqui da região sudeste, falar exatamente isso. Olha, infelizmente, não conseguimos comprar vacina porque não tem vacina. Ué, mas isso era óbvio. Isso era óbvio. Queriam tanto comprar vacina, óbvio. Mas se ninguém tem para vender, você vai comprar como? Né? Tem que ficar explicando. E aquela coisa, entre o cara vender para um país de 200 milhões de habitantes e vender para o Estado, sei lá, de é como se fosse o varejo e o atacado, né? Como se fosse o varejo e o atacado. O Estado é o varejo. Favor, né? Então, assim, é um debote com a gente, né? Com a população, jogar para a galera, né? Que se fala, né? Jogar para a galera, dizer que está fazendo, que vai fazer e acontecer, quando não tem essa capacidade. Mas aquela velha tática de marketing que eu falei para o senhor, que eles usam, é um marketing profissional, eles não se envergonham disso. É uma escolinha, né? Que o cara fala o seguinte: você não precisa fazer, você tem que dizer para a população que você vai se esforçar em fazer. Aí a população vai achar você um belo de um coitadinho que está se esforçando e não está conseguindo fazer. Aí o seu voto está garantido. Lembrei de um tema bom aí que a gente não colocou, depois a gente fala das comemorações do 1º de maio, sim. Mas a revista Exame, né? Estava ouvindo o rádio na sexta-feira, depois da nossa live, nosso café conservador, sim. E há um empate técnico entre o presidente Bolsonaro e o Lula, né? No primeiro turno, uma diferença de 2 pontos, e no segundo turno, em qualquer outro cenário que não seja o Lula, dá o Bolsonaro. Então, assim, está eleito, não podemos bater o martelo, nem ser prepotentes, né, em dizer que está eleito. Mas, para um presidente que tem enfrentado a mídia tradicional, nacional e internacional, sofrido crítica de potências mundiais, né? Seja o cara que falou que na Amazônia tinha girafa, né? Seja o cara que desmatou o país dele e fala que o Brasil está desmatando, seja o cara que fala sobre a Amazônia, mas na verdade está querendo preservar a plantação de soja no país dele, né, que é o Macron. O presidente está empatado contra todo esse segmento aí. Eu acredito e farei fé, estarei na campanha dele, sim, né, para a reeleição, que é como você frisa bem do Olavo de Carvalho, né? Se há um conservador no nosso país, o conservador está junto com o Jair Bolsonaro, né? Não existe outro para poder representar o conservadorismo. Tem erros, como qualquer um de nós. Mas, assim, a pesquisa, quando eu ouvi, e é engraçado, os comentaristas de política de esquerda, né? Tentam passar um pano. Mas, cara, se você analisar toda a engenharia que o STF fez para inocentar o Lula, toda a repercussão que teve na mídia, e o cara está só 2 pontos ali. Assim, para mim, o ponto crucial, todo mundo sabe que o Lula não vale desgraça nenhuma, né? Mas para mim o ponto fatal foi aquele vídeo na qual ele fala que um jovem não pode ser preso só porque ele roubou um celular. Entendeu? Quando eu li, eu pensei assim, pô, então esse cara, para ele tá tudo tranquilo, pode roubar à vontade, porque se eu tiver um celular e o cara for me roubar, me levar esse celular custa 500 conto, 1.000 conto, ou pode ser um iPhone de 5.000 conto que eu nunca vou ter na minha vida. Mas se esse cara leva isso de mim, por esse cara, por esse Lula, o cara não pode ser preso só porque ele é jovem e ele cometeu a desgraça de roubar um celular
de você que não precisa, né? Aí tem os componentes do partido dele que tem a mesma filosofia de falar, eu sou a favor do assalto. Tem uma lógica no assalto, né? Ou seja, como homem da segurança pública que eu sou, que nós somos, isso é inaceitável, ainda mais de um cara que quer ser o presidente da República, né? E você poder, vamos tolerar o assalto, vamos tolerar o tráfico de drogas, né? Queria um certo juiz do STF também que falou que o roubo causou menos estrago do que a Lava Jato, quer dizer, um país que está virado do avesso. Você que quer ter uma vida de paz e tranquilidade, pautada na legalidade, na honestidade, você assiste isso, se você voltar num cara desse, num Lula da vida, você é realmente um jumento, é mais jumento que ele, porque ele pelo menos ele tá levando grana nisso, e você está levando ferro nisso, né? Não é nada. Eu acredito que há um antipetismo ainda muito forte. Sim. E a esquerda vai se dividir. O Ciro já contratou aquele marqueteiro, né? Parece que tem até um vídeo dele aí que já foi produzido. Sim. Vai ser naquele estilo Lulinha, Paz e Amor, né? Sim. E aí a população é que tem que ver se vai cair nesse ponto do vigário novamente. Não cai, não. Porque, assim, o Ciro, se fizesse um clone dele mesmo para se unir a ele, para competir, eles brigariam, porque o Ciro é um cara que ele não suporta ninguém que não seja ele mesmo. Ele é muito ególatra, né? Pois é. Então, assim, o Luciano Huck já parece-me que sai do Senado, né? Que muita rejeição. Nós avisamos na sexta-feira que ele não é direita, nem centro-direita. Ele é esquerda. Eu acho que ele perderia até para o vibrador da esposa dele. Mas a saída do Huck do pleito nacional talvez traga um antigo conhecido nosso, o pleito estadual, né? Sim, e aí a gente vai comentar isso mais à frente, com uma maturação mais... Eu já previ isso, né? Eu já previ isso. Mas eu já previ isso, e o meu coração está preparado para enfrentar exatamente isso aí. Sim, assim... E hoje o jornal, você viu, tem sinais trocados. A gente vem falando disso há algum tempo, né? E os players estão aí. Para mim, isso tudo é uma pesquisa de campo que eles estão fazendo. Estão jogando várias sementes pelo caminho, né? Que nem a parábola do semeador, e a que florescer mais, a que der mais fruto, é que eles vão abraçar, entendeu? Estão jogando um monte de semente pelo caminho, casca de banana, né? O pessoal fala, né? Quem cair, né? Quem ficar de pé no final... Como é que eu vou te dizer? Só o golpe está aí, né? Só cai quem quer. Então, assim, acho que eu tenho conversado com as pessoas até, graças a Deus, com algumas, elas estão entendendo a temática. Eu acho que a fala do Manato, né, a fala que ele fechou na nossa live da semana passada, é muito importante, né? Que a direita não se divida, né? Que ela se una, né, em torno de um nome. Eu acredito que se ela conseguir se unir em torno de um nome, há uma grande possibilidade de ir ao segundo. E com esse cenário que se apresenta aí da pesquisa para presidente, com certeza, quem o presidente Bolsonaro e hoje, ao que se apresenta, é o Manato, né? Apoiar, eu acho que tem bastante chance de estar no segundo turno e, quiçá, ganhar as eleições de 2022. Não, eu acho que... nós estaremos ombreados numa plataforma conservadora, né? Esquerdista e comunista nunca mais. E é por isso que eu digo que não vai ter segundo turno, não. Vai ser para focar logo no primeiro turno, porque não dá para dar esse mole de ir para um segundo turno, porque no final das contas, eu falei, quem não é de direita, quem não é de direita vai tudo apoiar quem é de esquerda no segundo turno. Então tem que matar essa onça logo no primeiro turno, se for possível, claro. E o engraçado é que sai pesquisa toda hora para presidente da República, né? Sim. Até para Senado, mas para governador do estado não sai nenhuma, né? Eu fico achando interessante como é que eles fizeram tanta pesquisa.
Como é que eles fizeram tanta pesquisa se está todo mundo em casa? Como é que eles foram para a rua né? fazer pesquisa se não tem ninguém na rua? Está todo mundo em quarentena? Não dá para entender, Eu não. tiro uma conclusão, que Uhum. pode ser equivocada, talvez até inocente, né? Acredito que os players, né, não devam Uhum. estar muito bem, né, nas pesquisas, né? E quem está Uhum. bem publica, né? Quem não Sim, está bem segura o jogo, né? E isso está sim. muito claro quando você está na rua aí conversando com as pessoas. Eu acho que eu falei, né? Na Uhum. semana passada eu estive na praia e estive num restaurante. E, assim, a indignação do comerciante com todo esse Uhum. cenário que o Estado vive, ela é algo que é aquele sentimento do cara que vai com raiva para a rua mesmo, para fazer movimento contra. Isso é importante, né? Eu só Porque tenho, a eu só população não tenho, ouve, né? só tenho uma consideração a fazer, né? Eu não sou, tem como voltar no tempo, né? E ver se eu estaria certo, né? Mas se fosse o antecessor do governador atual, né? Seria muito, mas muito, mas muito, mas muito pior, na minha visão, entendeu? Ele faria o que esse fez, vezes 10, em matéria de gestão, né? Gestão, entre aspas, né? Sei lá, eu acho que a situação agora está ruim, né? Mas eu acho que com o antecessor dele seria pior, né? E se as pessoas não se ligarem para isso, correm um risco de trazer ele de volta, né? Então, se elas não buscarem a via conservadora, a via do candidato de direita, do presidente da República, corre o risco desses dois continuarem se revezando, né? Vão ir revezando, um sai, o outro entra, não deixa nem esquentar, nem esfriar o banco, né? A, a palavra da moda é a terceira via, né? Exatamente. Mas a terceira via não pode ser Então, um cara de centro-esquerda, tem que ser um cara conservador, né? a gente tem que ter cuidado aí com os comunistas de plantão, né? Uhum. Eu falo que são os oranges, né? Tem Sim, os melancia que eles falam que são verdinho por fora e vermelhinho por dentro, né? Então, sim. aqueles que enganaram na eleição passada, se mostrando como conservadores, defensores da lei e da ordem, né? Que vão chegar Uhum. aí para expor suas plataformas de campanha para ser governador, para ser senador, e a Uhum. população precisa estar bem atenta a isso daí, porque nós temos, nós temos aí atores políticos que estão há 2 anos e meio no Congresso, Uhum. e a gente não sabe para que eles estão lá, né? Sim. Pois é que nem, por exemplo, um cara que pensa na população, um cara que pensa que é um cara conservador, que tem a mesma visão do presidente da República, ele estipularia, que nem chegou aqui agora para mim, que o uso de máscara na serra vai dar multa, quem não usar vai tomar uma multa de R$ 4.000, Rapaz, eu né? vi esse absurdo hoje. Não, eu vi Você, tá, esse absurdo você hoje. acabou de te liberar para trabalhar. Você está duro, você é um puto no bolso, mas também não tem máscara. Então você toma uma multa de 4.000 e trabalha o resto do ano para pagar a multa. Eu vi esse absurdo, e aí eu vejo a nossa querida mídia. Não, a população, qual população? Uhum. Qual foi o público pesquisado? Não dá para você Sim. pensar 3 pessoas ali e dizer que isso aí reflete o pensamento da Uhum. comunidade. Né? Eu acho Isso. que, novamente, é o que a gente tem tentado falar aqui, né? A influência que a grande mídia quer fazer para formar, né, um senso comum, mas só que isso aí não é a realidade. Eu acho que as pessoas não concordam com uma multa de R$ 4.000. O Pois cara está é, vendendo almoço para tentar comer a janta. sim. Vai pagar multa como? Pois é, uma multa de radar custa 5% disso, né? Uma multa gravíssima no trânsito não chega a R$ 700, mas uma multa de um cara, de um pobre coitado que está andando a pé, sem máscara, R$ 4.000, entendeu? É algo surreal, né? Quer dizer, eu não sei de onde as pessoas tiram na cabeça. Se o cara tomou uma multa de R$ 4.000 hoje, se ele já está na merda, se ele já está desempregado, ou se ele tiver sem máscara fazendo malabarismo no sinal, passando aquela sacolinha para ganhar 50 centavos de cada um ali, e ele tomar uma multa de R$ 4.000, né? Se o cara, às vezes o cara esqueceu por um minuto, baixou a máscara para atender um telefone celular, encosta ali um cara fiscalizando, ele fala, ó, qual é o seu CPF, né? Vou te dar uma multa aqui porque você está sem máscara, né? Que doideira, hein? Uma insanidade. Garanto que se fosse o gestor fosse um conservador, não teria isso.
Não, né? Ninguém comenta, por exemplo, os casos aí de Sorocaba, né? Sim. Que diminuíram, Uhum. Porto Seguro. E quando eles querem falar de Porto Seguro, eles só querem dizer que a pessoa que aplicou o tratamento imediato, né? Uhum. Quer ser político, né? Sim. Mas quem está aí falando no fecha tudo, a lacração geral, não quer, não tem interesse político nenhum. Então, Nenhum. assim, É só, é só novamente salvar aquela vida. questão. Só quer salvar vidas, né? Não, eu Tipo não vou muito longe. calça fechada lá, né? Essa insanidade toda chegou a um ponto de eu ver um vídeo hoje na Islândia, de um show na Islândia, que não é um dos primeiros países do mundo que tem vacinação. Está bem atrás mesmo, né? De muitos países. Os primeiros são os países produtores de vacina e o Brasil. Um show com 50 mil pessoas no estádio. Ninguém de máscara, entendeu? E aqui querem multar o cara andando, caminhando na beira da praia, né? Show na Espanha, com mais de 70 mil pessoas, todo mundo de máscara, mas aglomerados num espaço dentro de um estádio, né? Então, quer E dizer, não tá com a população toda vacinada, nem metade da população, né? pois é, então, quer dizer, aí chega num nível que você pensa, que loucura é essa? Quer dizer, parece que eles giram uma roleta e falam assim, vamos escolher qual vai ser a restrição do dia, né? Para a gente transformar a vida das pessoas no inferno, né? Então, eles giram uma roleta e falam, opa, agora nós vamos fechar o comércio e mudar uma multa de 4 mil no cara que não toma máscara, não usa máscara, né? E aí gira a roleta no dia seguinte, proíbe tratamento precoce ou deixa vencer o medicamento que foi entregue pelo governo, que está no estoque de alguns governos estaduais, que venceu lá e não foram distribuídos, né? Que a CPI da Covid, O seu velho. atraso da vacina, né? Porque as Sim, vacinas chegam, às vezes demora a distribuição, às vezes demora, né? Na ponta mesmo as pessoas estarem sendo vacinadas. Uma outra questão que eu vi ainda na sexta-feira à tarde, não é que serve para reflexão, né? uhum. Colar a imagem ao governador de São Paulo Tá não é ruim, né? algo muito. Dá ruim, mas muito ruim, não é pouco ruim, não, né? E as pessoas já perceberam que ali foi um migué, né? No Sim, linguajar mais popular mesmo. E o uhum. Bolsonaro, né? Sim, Só serviu na eleição e as pessoas viram a sim, fraude que é, né? sim. Então, eu acho que É, não tem mais bobo, como os caras só comentam, não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo na população, né? verdade, Todo mundo verdade. está vendo. Então, colar a imagem ali é furado. Pensa, eu fico pensando que nós estávamos conversando mais cedo sobre a possibilidade do presidente ir para o PMB, né? Partido da Mulher Brasileira, que vai ter de marmanjo, peludo, cabeludo, indo para o Partido da Mulher Brasileira, porque o presidente está indo e ele precisa atrelar a sua imagem à do presidente, se quiser ganhar a eleição ano que vem. Nossa, vai ser um partido da mulher com 99% de homem. Talvez a gente não sabe, né, qual o tema, a pauta da reunião da deputada, né, do PSL, mas o Uhum. PSL ficou fazendo aquele doce, né, Sim. e de repente se vê numa situação que vai ter que buscar até uma coligação, né, porque Sim. o resultado das eleições municipais demonstrou que o PSL não tinha a musculatura que ele achava que tinha, né, a musculatura dele era O que tinha era o presidente. né, a musculatura dele era Bolsonaro, né, ficou bem Sim. claro isso daí. E Então, é claro assim, que se eles não conseguirem arrastar o presidente para as eleições do ano que vem para o partido deles, o PSL ele vai ser extinto. Ele vai deixar de existir o ano que vem. Se ele tomar a cacetada que eu imagino que vai tomar se não trouxer o presidente de volta. e eles estão cada tiro no pé, Uhum. né? Assim, alguém falou numa reportagem que não sei se foi o Bivar ou foi qualquer outro dirigente lá, não, o PSL nunca foi um partido de direita, como se Pronto. isso fosse Morreu. verdade. Mas a gente viu que não foi, né? Depois, né? Então, Esses caras acham que não existe conservador no Brasil, que não existe gente de direita no Brasil, não. Eles acham que, não. porque tem tido 20 anos de Lula, de Temer e Dilma, que as pessoas não são conservadoras, elas não são de direita, não existe. Estou achando que os conservadores são um time do Botafogo, não é. Os conservadores são um time do Flamengo no Brasil, uma grande maioria esmagadora, só não fica cantando vantagem.
Pois é. Agora, sim, tem essa notícia que o presidente vai para o PMB, né? E acho que trocou o Uhum, nome. Mas saiu uma outra notícia, eu não sei o quanto que é verdadeira, também a gente precisa apurar isso melhor depois, e estaria indo talvez para o PRTB, né? Que é sim, o partido do Mourão, que até o Levi, né, morreu esses dias aí, né? sim, Mas sim. eu acredito que talvez seja mesmo o caminho, seja o PMB. E está na É, hora mesmo dele escolher a legenda, porque você precisa formar capas, né? sim. Na minha concepção é muito simples, né? Ele só vai para um partido porque precisa de ter um partido para poder concorrer à eleição, né? Se ele pudesse concorrer sem partido, ele, ele não precisa se filiar a partido, né? Mas se pudesse concorrer sem partido, ele com certeza ele iria, porque realmente alguns partidos já existem há muito tempo e alguns já estão com certos vícios da vida política, né? Que o cara começa bem lá atrás, lá no começo, cheio de idealismo e tal, mas quando bate dentro da máquina, ele é trucidado por todos aqueles acordões, aquelas coisas todinhas, que o presidente não quer se sujar, né? Mas para isso, como é que ele concorre sem ter um partido, né? Para concorrer? Se ele pudesse vir sem partido, concorrer e vencer as eleições, ele pudesse falar, siga-me os bons, né? E até o partido que ele queria criar não avançou, né? Mas vai se filiar. O partido no qual se filiar vai se capitalizar, com certeza. Ter a legenda é importante, né? Agora, acho que a gente vai fazer uma live mais curta hoje, né, Noé? Uhum. Sim. Sábado é dia primeiro, né? Dia do trabalho. Uhum. Há movimentos dos dois lados, né? Para ocorrerem aí no Dia do Trabalhador. E algumas dúvidas devem ser suscitadas, né? Sim. Você falou aí dos shows que aconteceram no Uhum. estrangeiro, né? Sim. Alguns com máscaras e aglomerados, outros sem máscaras, né? E tudo mais. Ocorre que talvez não seja aglomeração o mais adequado agora, Uhum. mas carreata não tem aglomeração, né? Sim. Então, E tem assim, distanciamento é, social, né? seria, seria um absurdo, né? Mais uma violência ao direito constitucional de reunião, ao direito constitucional da livre manifestação do pensamento, o direito de expressão, a liberdade de expressão, quererem censurar, né, ou restringir qualquer movimento nesse sentido, né? Então, assim, as pessoas têm se manifestado aí de fazer uma carreata, né, fazer uma manifestação de apoio, e eu acredito que isso não há que se ter por parte do organismo Estado, né, por seus poderes e tudo mais, de restrição, né, porque eu vejo que seria algum tipo de violação ao direito constitucional das pessoas. Beleza. É isso aí. Percorremos os temas todos. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só bater mesmo nessa questão do 1º de maio, Uhum. porque nós temos visto, percebido, que muitas decisões que têm sido tomadas, quer seja na esfera do Congresso, né, quer seja na esfera do STF, parece que elas se dão justamente porque não tem essa movimentação da população na rua. Então, as Uhum. pessoas, elas, dentro de uma responsabilidade social, né, tomando as medidas adequadas dentro dos seus carros, elas podem fazer essa manifestação, que eu acho que é legítima e Uhum. oportuna, né? Sim. Na minha concepção, assim, todo esse lockdown ele foi inútil, na minha visão, na minha concepção. Né? Até porque eu estava vendo esse tempo atrás o doutor Alessandro Loyola falando exatamente isso aí, que em países que não adotaram o fechamento total, adotaram, claro, álcool gel, distanciamento social, mas o comércio ficou aberto, as pessoas viveram suas vidas, fizeram seus exercícios ao ar livre, né? Como a Suécia. Ninguém fala sobre a Suécia não teve lockdown, não teve 10% das restrições que está tendo em todos os lugares do mundo. E o número de mortes foi menor.
né, ou seja, com lockdown, sem lockdown, todas a pandemia em si, ela atingiu o seu pico, depois caiu aos mesmos níveis, fechando ou não fechando o comércio, restringindo ou não restringindo a atividade, ou melhor, então eles optaram, bem, vai acontecer, eles botaram isso, vai acontecer, então não vamos fechar, né? Ou seja, sabe o que vai acontecer daqui a 5 a 10 anos? Alguns países vão afundar numa extrema pobreza por causa do lockdown. E outros que pegaram mais leve e falaram, não, vamos continuar com a atividade econômica, vamos ser as maiores potências do mundo. A China mesmo em si, eu estava vendo hoje uma maratona feita em abril na China. Numa maratona tem só uma pessoa correndo? Tinha umas 1.000 pessoas, né? Todas aglomeradinhas para começar uma maratona em pleno mês de abril. Né? Então, ou seja, enquanto alguns países, né, continuam se trancando, a China mesmo, que foi o epicentro de toda a desgraceira mundial, está se abrindo e cresceu 18% o PIB da China em um ano de pandemia, quer dizer, só ela se deu bem. E nós continuamos nos trancando e se lascando, né? Mas é aquela questão, não é a saúde, né? Como já falaram, é tentar dificultar a gestão do governo federal, do presidente Bolsonaro, porque o receio dele se reeleger. E eu acredito, quando os caras pegam uma pesquisa como a de sexta-feira, deve bater um desespero, que eles devem ficar pensando assim, tudo que a gente faz, o cara ainda tem essa aprovação popular, deve bater um desespero, e assim, eu falo que o governo ainda não mostrou, né? Que tem que mostrar, da fome que ele falou que ia ter, do desemprego que ele falou que ia ter, né? É muito bacana a mídia ficar pedindo, fazendo campanha de solidariedade, é importante nós ajudarmos nossos irmãos. Mas, e quem fechou tudo, que fez perder emprego? Sim. E não vai voltar. Em nome da saúde, né? Em nome da saúde. Tem sempre um nós contra eles, né? Tem sempre que ser o cavaleiro do libertador aí, quando, na verdade, se tivesse tido bom senso, uma administração melhor, isso no país inteiro nós estamos falando, né? Mas não, os caras querem que o presidente faça um lockdown nacional. E aí a mídia fica doida, a Rosana está até falando da mídia aí, quando o ministro da Saúde fala que não vai ter lockdown, né? Agora é o médico que está falando, né? Já virou inimigo, né? Porque ele não está concordando com a narrativa da esquerda, ele é adversário, né? Esse talvez seja o grande X da questão. A esquerda faz, né? Ela demoniza as pessoas, e nós, de direita, aceitamos porque nós acreditamos que é o direito deles demonizar as pessoas, porque eles são ruins, são maus, são ideologicamente deturpados, blá, blá, blá. Então a gente aceita isso como a natureza do escorpião que pica o elefante, né? Então a gente está sempre jogando pelas regras, que nem o próprio Bolsonaro falou, jogando nas 4 linhas ali da Constituição, e é um caminho mais longo, mais difícil, mais tortuoso e que é mais desgastante. Você vê a narrativa, não é? Que a gente vê muito nessa questão aí da pandemia, eu não sou médico, não sou cientista nem nada, mas você vê muito uma questão cíclica, né? Ela vai em pico, desce, não tem nada a ver com lockdown. Ela aumenta e diminui, que é um ciclo da doença e das cepas que ela tem. Não foi porque ficou mais preso ou menos preso, né? Se você, talvez fosse o mesmo resultado se tivesse mantido os cuidados essenciais, né? Se tivesse feito o tratamento imediato, né? Sim, pelo contrário, tem estados aí em que assim que começou o lockdown, houve um disparo no aumento de número de mortes. O pico aconteceu dentro do lockdown que a pessoa colocou, entendeu? E aí você não tem como falar assim, poxa, e se ele não tivesse fechado? Será que continuaria naquele mesmo nível que estava de mortes? E às vezes iria ser até mais achatado, né? Mas aí o cara fechou todo mundo e os números de mortes disparou, né? E aí o cara não fala, não, mas ia morrer mais gente se eu não tivesse fechado. Quem garante? Ontem eu vi uma coisa interessante no jornal aí, que é até mais canhoto, que não teve como negar, né? A jornalista estava falando lá do protocolo que o Ministério da Saúde vai disponibilizar, é o tratamento imediato, né? O ato médico ali. E aí eles têm que torcer o bico para falar, não, mas o Ministério está falando que
quando você sentir qualquer sintoma, já procurar o médico, e não esperar os sintomas agravarem. Mas teve um pré-candidato que foi ministro da Saúde que mandou só ir quando faltasse ar. Sim. Cadê a conta desse cidadão aí? Ninguém vai cobrar? Ele vai alegar desconhecimento, né? Ele vai alegar que na época era muito começo da pandemia. Eles vão se safar. Hoje em dia, eu perdi as esperanças de se punir qualquer pessoa por crimes grandes. Não é o ladrão de galinha, não. É o cara que desvia milhões. Mas aquela coisa, né? Milhões, a internet não perdoa, não é? Tá tudo aí, né? Não perdoa. O que pode acontecer é esse cara não se reeleger, não se eleger para nada, né? Mas ser punido mesmo de tirar um tempinho na jaula, eu perdi a esperança, inclusive porque quando bate lá em cima, né, a coisa vai ser minada. O que acontece é que precisamos eleger o máximo de senadores, conservadores, deputados estaduais, federais, conservadores, um governador conservador, né, reeleger o nosso presidente conservador, para também podermos indicar ministros que não tenham esse viés ideológico de esquerda que nós temos hoje. Porque, por mais que se faça justiça em todos os níveis, né, da justiça, quando bater lá em cima, ideologicamente, o cara julga com o estômago, né, com o coração, com a camisa vermelha por baixo da toga, e lascou. Aí, quer dizer, a jurisprudência que o cara cria, depois se aplica tudo quanto é um que infringir a lei, né? Não há um respeito hoje integral à Constituição, né? É essa insegurança jurídica que está realmente tirando das pessoas a fé na justiça brasileira. Não, Fechou por hoje, desse então? jeito, né? Acho que... Oi, fechou, né? Fechou. Como o senhor falou, só para fechar mesmo, só para reforçar, seria até importante mesmo hoje, se a gente tivesse conseguido falar com a deputada Soraya, porque ela dizer, né, da importância de você ter uma Câmara forte, com conservadores, né, com pessoas alinhadas ao presidente, e no Senado da mesma forma. Não adianta a gente votar no presidente e colocar uma Câmara que vai ali jogar contra ele, e, na verdade, joga contra o país, né? Sim. Pois é, e eu também acho que aí, conseguindo esses políticos conservadores para as próximas gestões, só vamos ter a pedra no sapato vai ser a mídia que, querendo ou não, ela já está na mão de proprietários, donos que têm a visão de esquerda. Né? Ninguém vai lá tirar deles o que eles vão perder é o crédito, a credibilidade na transmissão das notícias, né? Precisamos também de canais conservadores de comunicação, que deem a notícia de forma isenta, né? Ou a notícia do ponto de vista conservador também. Porque pode acontecer de também temos centenas de conservadores na política, mas essa mesma mídia que hoje está ferrenhamente atacando o presidente, continuar fuzilando todo mundo de direita que se levantar. A mídia está no desespero, né, cara? Porque, assim, eles perderam a total credibilidade, né? Aquele camarada que a gente falou aí, que deu a entrevista no Pânico, ele falou a verdade. As pessoas sentavam à frente da TV e compravam aquela matéria do Jornal Nacional, por exemplo, como verdadeira. Liam uma matéria num jornal, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, aqui no estado, os jornais daqui, a Gazeta, e tomava aquilo como um referencial, né? Só que as pessoas começaram a ver que aquilo ali nada mais é do que uma manipulação dos fatos. E não traz a realidade dos fatos. Né? Eu comprei, eu não tá aqui. Comprei Isto É. Tinha uma coisa que me interessava. Aí aqui está, geração ameaçada. Quem está fechando escola? É o governo federal? Pois é. É o governo federal que está fechando escola? Não, quem está fechando escola é o Estado, é o município. Então, a geração ameaçada não é responsabilidade do presidente, é responsabilidade dos governos locais, que são insensíveis aos clamores dos pais. Mas a matéria é totalmente, sim, deu nojo da revista, tendenciosa, porque né? é só ataque. Ela não traz ela pode ter o lado dela, mas assume. Nós somos anti-Bolsonaro. Não, aí dizer que é uma mídia isenta, por favor, né? É verdade. É conta da cara cheia.
Chegou? Chegou, então. Pois é, hoje foi mais resumidinho, né? Porque nós estávamos preparados mais para conversar com a deputada. E 45 minutinhos está de bom tamanho. Sexta-feira, então, teremos aqui o nosso café conservador, né, o coronel, às 7h30 da manhã, com o desenrolar dessa semana, como é que ela vai ser, se ela vai ser melhor, se ela vai ser pior do que semana passada. Tem fé em Deus que vai ser melhor. Não, ficou botado, eu ouvi mais ou menos, vou falar a verdade. Então, assim, agradecer, né, o pessoal que nos assiste. Acho que a gente tem bastante, sim, um canal que está começando, bastante audiência, a gente tem tido um feedback muito bom, e Sim. com as pessoas que eu tenho conversado, eles têm gostado dos pontos de vista nossos. Nós temos lado, né? Ninguém aqui está negando o seu lado, nós temos lado. Sim. Nosso lado é o lado conservador, da família, sim, dos princípios da religião, entendendo que existe uma evolução, né? As mudanças, elas acontecem, só que nós não queremos mudanças radicais, nós queremos uma mudança de uma maneira que a gente possa entender e participar desse processo de mudança, né? Às vezes as mudanças, elas querem ser impostas por ela abaixo, e não é assim que a gente quer. E sexta-feira nós vamos fazer o nosso café conservador, né? Sim. Prévia aí do 1º de maio, a gente vai ver até durante a semana o que nós teremos. E se a doutora Soraya quiser agendar com a gente vai estar à disposição, né, Noé? Para fazer aí, durante a semana, uma live. Beleza, então. Fechou, então. É isso aí mesmo. Sexta-feira, Café Conservador. E a gente se vê lá às 7h30 da manhã na sexta-feira. Coronel, boa noite. E Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, Noé.